Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após termos visto a descendência de Caim, que se dá de forma ambígua, nós vamos ver agora a descendência do outro filho gerado por Adão, que dá origem aos assim chamados patriarcas anteriores ao dilúvio, que começa a reestabelecer parcialmente a ordem original, a partir do homem religioso, como nós falávamos no nosso último encontro, Enós, que começou a invocar o nome do Senhor. Veja que dado importante o capítulo 5 traz ali no versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Gerou a sua imagem, a sua semelhança, lembrando que o homem, Adão, havia sido criado na mentalidade do autor bíblico, à imagem e semelhança de Deus. Então, isso significa que, da mesma forma que o pecado original passa de geração após geração, a imagem e semelhança de Deus também chega até nós nos dias de hoje, de geração após geração, porque o homem que nasce de um outro homem e de uma mulher é imagem e semelhança de Deus, a exemplo do que aconteceu com Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi de 930 anos e depois disso morreu. Veja, desde já, a longevidade de Adão, a longevidade dos patriarcas anteriores ao dilúvio, daqueles homens que haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus pela geração de seus pais, porque assim os pais participam da criação de Deus, são como que co-criadores do homem com Deus e da obra-prima de Deus, que é ter criado alguém à sua imagem e semelhança. Razão pela qual tem uma vida longa, porque a vida longa significa bênção. São Pedro vai tomar isso num outro momento, dizendo justamente que a longevidade é sinal de salvação, sinal então da bênção de Deus que favorece o homem. E a ideia que o autor sagrado quer nos transmitir é justamente essa. Não que estes homens viveram todos estes anos, quer transmitir a ideia de que foram muito abençoados por Deus, porque estavam reestabelecendo a ordem original. Enós, que foi o filho gerado por Sete, que foi ali então o homem religioso. Enós significa o seu nome, como de Adão, homem, para dizer que no homem religioso, religado com Deus, a dignidade do ser humano é restabelecida, a dignidade de ser imagem e semelhança de Deus. Mas vamos observar aqui a longevidade destes homens. A duração da vida de Sete, por exemplo, segundo o autor sagrado, foi de 912 anos. Ele gerou Enós, e a duração da vida de Enós foi de 905 anos. Enós gerou Cainã, e a duração da vida de Cainã foi de 910 anos. Está percebendo? Todos viveram acima de 800 anos, aqui segundo o texto sagrado, para mostrar que a bênção de Deus estava com eles, por isso eram tão longevos. Cainã gerou Malaleel, e a duração total da vida de Malaleel foi de 895 anos. Malaleel, de seu lado, gerou Jared, e a duração total da vida de Jared foi de 972 anos. Agora aqui há uma certa ruptura.
Malaleel gera Enoque. E daí o versículo 21 vai dizer assim, do capítulo 5: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, que se torna motivo de brincadeira, inclusive na boca de muitas pessoas, Enoque andou com Deus, preste atenção, durante 300 anos e gerou filhos e filhas. E agora onde eu queria chegar? A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Vou retomar. Enoque andou com Deus e a duração total da sua vida foi de 365 anos. Você percebeu? A duração total da vida de Enoque foi muito inferior à duração total da vida dos seus ascendentes. Foi muito inferior, mas ela corresponde a um número muito conhecido a nós, ao número de dias que tem o ano. Para dizer o quê? Para dizer que este homem da descendência de Adão, Enoque, viveu todos os dias da sua vida na presença de Deus. Ele andou com Deus e a duração de sua vida foi de 365 anos, que correspondem aos 365 dias do ano, para dizer que todos os dias de sua vida, a cada dia do ano, Enoque viveu inteiramente para Deus. Foi um homem profundamente religioso, como todos nós somos chamados a ser, para restabelecer a ordem original. Foi tão religioso, andou tanto com Deus, que o versículo 24 vai dizer assim: Enoque, retomando, andou com Deus e desapareceu, porque Deus o elevou. O hagiógrafo, então, diferente do que acontece com os outros patriarcas, não diz que Enoque morreu, diz que ele desapareceu, para dar a ideia de que ele foi arrebatado. Qual outro personagem bíblico nós vamos ver ser arrebatado ao céu? Elias. Então, o autor sagrado está dizendo que Enoque não conheceu a morte porque andou com Deus, que ele foi arrebatado aos céus. Tudo para dizer que este homem que viveu toda a sua vida inteiramente para Deus, foi acolhido por Deus, ao ponto de nem mesmo conhecer a morte neste mundo. É muito provável, evidentemente, que Enoque tenha morrido. O que o autor sagrado quer destacar aqui é a sua vida inteiramente entregue a Deus, ao ponto de ter como que um privilégio de ser arrebatado aos céus. É só pensar que na mentalidade do Antigo Testamento, aqueles que morriam não iam para os céus, não iam para junto de Deus imediatamente. Então, este homem recebe como que um privilégio, e recebe este privilégio porque não vai para a mansão dos mortos, porque não conhece a morte, porque é arrebatado por Deus. E daí sim, a figura que se tornou até um pouco até uma certa caricatura no nosso meio, mas que não faz jus. Matusalém. Matusalém, segundo o versículo 25, viveu 187 anos e gerou Lameque. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu ainda 780 anos e gerou filhos e filhas. E daí, a duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos e morreu. Diferente do que aconteceu com Enoque, que foi arrebatado, morreu com 999 anos. É o patriarca mais longevo que as Sagradas Escrituras apresenta. 999 anos. Não chegou a 1000. Por quê? Porque 1000, num contexto bíblico, é um número de perfeição. Ele não viveu tão perfeitamente quanto aquele que foi seu antecessor.
Ele não viveu tão perfeitamente quanto Enoque, que viveu 365 anos, mas toda a sua vida para Deus, ao ponto de ser arrebatado. Não chegou àquela perfeição. Então, nós vemos que a longevidade, ela é sim um sinal do favor de Deus na mentalidade do autor sagrado, mas que mais do que isso, a ordem está sendo reestabelecida por Deus, a fim de que os homens se voltem para Ele, porque o desejo de Deus é sempre este, de que o homem viva na sua presença, de que, inspirados, por exemplo, em Enoque, todos possam viver inteiramente para Deus, ao ponto de nem merecerem a mansão dos mortos, mas serem sim por Deus acolhidos na felicidade eterna que Ele prepara para todos aqueles que criou a sua imagem e semelhança. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para amanhã, peço que você se prepare lendo o capítulo 6 do livro do Gênesis. O capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8.